Chegamos ao momento da pregação, irmãos, e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. E vamos ler entre os versículos 57 a 61. Mateus 27, 57 a 61. Diz assim a palavra de Deus. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Amém. A tríplice reação de pessoas depois da morte de Jesus é o título do nosso sermão. A tríplice reação de pessoas depois da morte de Jesus. Quando morre um bandido em tiroteio com a polícia, vem o IML, recolhe o corpo do bandido, leva para fazer autópsia e ele fica 30 dias à disposição da família. A família não aparece, não quer se comprometer. Se em 30 dias não aparece ninguém, a prefeitura, mediante o serviço público, vem e recolhe o corpo, leva para o cemitério para sepultar. Quando chega na entrada do cemitério, um dos assistentes desce do carro, vai na secretaria, pega o registro do sepultamento, o corpo é entregue aos coveiros e eles dão meia volta, vem embora. Não aparece ninguém. Não tem cerimônia, não tem uma palavra, não tem velório, não tem nada, irmãos. Os coveiros jogam lá numa cova coletiva da prefeitura, enquanto sepultam, jogam terra em cima do caixão, um caixão, diga-se de passagem, muito ordinário. Enquanto jogam terra, os coveiros conversam sobre futebol, sobre política, sobre filmes que estão assistindo, sem considerar que ali estão sepultando um ser humano, não consideram a dignidade de alguém que foi criado à imagem de Deus, mesmo sendo bandido. Depois eles lavam as mãos, vão para o refeitório almoçar, nem se lembram do que fizeram. É um desprezo total ao sepultamento de um bandido. A família não aparece para não se comprometer. Irmãos, o sepultamento de Jesus tinha tudo para ser dessa forma. Tudo para ser dessa forma. Em total desprezo. Porque foi um bandido que foi crucificado. Somente bandidos eram crucificados. Ninguém iria se comprometer. Os apóstolos fugiram. Não tem ninguém ali para assumir aquele corpo. Então, quando chega a hora que for constatada a morte, os soldados romanos tiram, levam, jogam numa vala lá, levam numa rede, jogam numa vala lá e vão embora. Tinha tudo, irmãos, para ser dessa forma. Só que não foi dessa forma. Quando Jesus morreu, irmãos, no momento que ele morreu, logo depois, surgiram na cena do Calvário 3 personagens. Deus, em sua providência, moveu corações diferentes para que isso acontecesse, para que Jesus tivesse um sepultamento digno. E surgiram 3 personagens nessa cena aqui, cada qual com uma postura diferente. Tiveram influência capital no sepultamento. José de Arimateia, o segundo, Pilatos, e o terceiro, as Marias. Eram 2 Marias. E em cada um desses personagens, nós aprendemos, irmãos, como alguém pode mostrar honra e dignidade a Jesus, ou simplesmente uma mera simpatia. E esse vai ser o assunto da nossa pregação. Então, com esse título, a tríplice reação de pessoas depois da morte de Cristo, vou mostrar aqui 3 tipos de reação notável que a cena do sepultamento nos mostra. E a primeira cena notável é a de José de Arimateia. Como a fé dele se mostrou crescente na hora mais escura, irmãos. Deixe-me mostrar aqui alguns dados biográficos desse homem. Primeiro é que ele veio da sua cidade para sepultar Jesus, diz aqui o versículo 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Então, esse aqui é um personagem novo na história da salvação. A gente nunca tinha ouvido falar dele. Até então, não se falou esse homem. Ele está entrando agora na história da salvação. O nome dele era José. Ele era da cidade de Arimateia. Por isso que se chamava José de Arimateia. Arimateia não era o sobrenome dele. Era o gentílico. Ele era da cidade de Arimateia. Ela ficava 35 quilômetros ao norte de Jerusalém. José era de lá. Diz aqui o versículo que ele era um discípulo de Jesus. Também era um discípulo de Jesus. Jesus tinha seguidores na Galileia, lá em cima,
e também na Judéia, lá embaixo. Ele tinha seguidores em Israel todo, irmãos. Alguns desses seguidores, a maioria esmagadora, eram anônimos. O nome só é citado se houver uma necessidade histórica, como essa aqui. Mas se não houvesse essa intervenção de José, nós nunca conheceríamos José de Arimateia. Só conhecemos o nome por conta da intervenção dele. Esse homem, irmãos, ele teve uma atitude singular quando da morte de Jesus. Ele se adiantou e tomou todas as providências para que os trâmites do sepultamento de Jesus ocorressem de forma digna. Porque até então, esse homem não tinha aparecido, né? Isso mostra que Deus levanta, irmãos, o povo como quer, na hora que quer, irmãos. Deus, ele é assim. Então, esse homem, ele surgiu assim, lá em Jerusalém, naquela sexta de tarde, e foi tratado o sepultamento de Jesus. Quem é você? José de Arimateia, é o meu nome. Irmãos, teve um tempo que Paulo estava preso, ele foi preso em Jerusalém. Aí foi o que aconteceu, ele foi interrogado lá no Sinédrio. Quando ele foi interrogado no Sinédrio, e ele respondeu, criou-se uma celeuma, uma guerra no Sinédrio, entre fariseus e saduceus, por conta da ressurreição. A coisa foi tão feia, a briga foi tão feia no Sinédrio, que o comandante da guarda romana pegou Paulo, tirou, protegendo Paulo e levou para a fortaleza, porque senão Paulo ia ser trucidado ali. Escutem bem, aí Paulo ficou preso na fortaleza. Os judeus estavam com ódio máximo contra Paulo. Aí 40 judeus se juntaram e disseram assim, vamos fazer um juramento aqui. Eu juro em nome de Deus que só vou comer alguma coisa, botar alguma coisa na boca quando matar Paulo. 40 homens fizeram esse juramento. Quando terminaram de fazer o juramento, foram para o Sinédrio e falaram com as autoridades do Sinédrio, olha, nós fizemos esse juramento. Somos 40 homens. A gente não vai comer nada, absolutamente nada, enquanto não matar Paulo. Então vocês façam o seguinte, peçam ao comandante para trazer Paulo aqui, sob pretexto que vão interrogá-lo, e no caminho a gente arma uma cilada e pega ele de mão e mata. Aí os sacerdotes, que ideia boa, parabenizaram, né? E vamos fazer isso. Só que quando estava, irmãos, esse diálogo sendo tratado, desses homens com os sacerdotes, surge na história um rapaz, filho da irmã de Paulo. Pode uma coisa dessa? Surgiu na história do nada. Escutou. Aí correu na fortaleza e disse, olha, eu sou parente do preso Paulo e eu quero fazer uma visita. É o que dele? Eu sou sobrinho dele. Aí adotaram o nome dele, tiraram a fotografia digital e ele entrou para fazer a visita. E quando ele chega na cela, ele conta a Paulo o que ouviu. Titio, ouvi isso, isso, isso e isso. Aí Paulo chamou o comandante, chamou um soldado, melhor dizendo, e disse, olha, leva esse rapaz para o comandante, que ele tem algo a dizer ao comandante. Aí o soldado levou o sobrinho dele para o comandante, e ele contou ao comandante, e o comandante ficou esperto. Daqui a pouco chega a notificação. O comandante, evidentemente, não levou. Isso está no capítulo 23 de Atos, versículo 16, depois você confere. Mas assim, irmãos, quando apraz a Deus, ele levanta pessoas do nada, irmãos, para ajudar, para cumprir os seus propósitos eternos. Como essa cena aqui de José de Arimateia. Deus levanta José de Arimateia no momento ímpar, porque vai usar José de Arimateia para um evento importantíssimo, irmãos. Aí Mateus 27, 57 diz que caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia chamado José, que era também discípulo de Jesus. Irmãos, caindo à tarde. A tarde, na contagem judaica, tinha 2 períodos. De 12 às 15 era quando a tarde se levantava. E de 15 às 18 era quando a tarde caía. Então ela começava a cair às 15 e terminava de cair às 18. Então foi nesse período, entre 15 e 18, que José de Arimateia apareceu aqui na cena. Marcos diz alguma coisa interessante também sobre José de Arimateia, que a gente precisa ver. Marcos capítulo 15, o livro seguinte, Marcos 15, versículo 43, que diz assim, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, era sexta-feira, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. José era membro do Sinédrio, diz aqui. E também esperava o reino de Deus, ele tinha uma esperança messiânica forte. Era membro do Sinédrio. Interessante, né, irmãos? Mas o Sinédrio não se reuniu naquela sexta-feira, pastor, para julgar Jesus, desde a quinta-feira, de noite, na casa de Caifás, e na sexta-feira. Irmãos, o Sinédrio, presta atenção,
ele se reunia de domingo a sexta, do primeiro ao sexto dia, das 9 às 15, todos os dias. Quando no sábado não se reunia, nem quando tinha festa eles se reuniam. E quando era a semana da festa da Páscoa, eles não se reuniam. Reuniam-se assim, iam lá no Sinédrio saber a pauta, mas não se reuniam. Tempo de eleição, Brasília fica esvaziada na Câmara, no Senado, a Assembleia Legislativa dos Estados fica esvaziada. Todos os políticos saem das casas legislativas e vão trabalhar na eleição. Então os sacerdotes não tinham expediente. Então José certamente estava vendo a injustiça cometida contra Jesus e ele não participou daquilo, irmãos. Ele foi para a cidade dele, para Arimateia. Foi sofrer lá. Mas quando ele soube que Jesus estava sendo crucificado, ele veio às pressas lá de Arimateia. Por isso que ele chegou ali em Jerusalém pelo correr do dia, pelo correr da tarde. Diz aqui o texto. Agora, Lucas 23 também diz uma coisa interessante que eu quero que os irmãos vejam sobre esse José. Lucas 23, versículos 50 e 51, diz assim: eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha comportado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus. Cidade dos judeus é porque ficava na região de Judá. A gente viu de manhã que o país de Judá era composto de duas tribos, Judá e Benjamim. Então Arimateia ficava na área de Judá. Por isso que diz cidade dos judeus. Bom, ele tinha essas características. Ele era um homem bom, justo, era membro do Sinédrio e não tinha concordado com as decisões do Sinédrio tomadas contra Jesus. Então, essa é o primeiro aspecto da biografia dele que eu queria mostrar. O segundo aspecto da biografia dele, ainda dentro da primeira lição, é que ele foi resoluto ao governador pedir o corpo de Jesus. Observe em Mateus 27, 58. Este, que é José, foi ter com Pilatos e lhe pedir o corpo de Jesus. Meus irmãos, raciocinem. Essa sexta-feira de tarde foi intensa demais. Foi um turbilhão de acontecimentos, desde o meio-dia. Porque quando Jesus foi crucificado, a escuridão tomou conta. O Senhor desligou o interruptor, a terra ficou escura. Às 15 horas ele acendeu o interruptor, clareou. Mas, em compensação, deu um terremoto. Tremeu tudo, terremoto de altíssima magnitude. Isso alterou a vida de todo mundo, irmãos. Pensa que o povo estava normal nessa tarde? Foi uma tarde de terror em Jerusalém, a dessa sexta-feira. Pilatos deve ter ficado numa tensão total, a consciência dele acusando. Rapaz, você matou um inocente. Ele sabia que Jesus era inocente. Você matou um inocente. Certamente ele estava tão perturbado que disse: olha, não estou para ninguém, aos assessores. Não estou para ninguém. E diz aqui o texto que este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Irmãos, sempre que alguém vai falar com a autoridade da cidade, uma pessoa oficialmente instituída, ela não chega assim e bate na porta, não. Ela vai primeiro para a secretaria marcar uma entrevista, uma audiência, a ver quando tem vaga para ser atendido por uma autoridade. É assim que funciona. Vá tentar marcar uma audiência com o prefeito. Você tem que ir, e marcar para dias posteriores, muitos dias posteriores. Olha, só tem vaga daqui a 30 dias, a secretária diz. Aí a agenda, qual é o assunto? Pergunta qual é o assunto. Se o assunto for procedente, então ela agenda. Não, esse assunto não é com ele. Ali despacha logo você, se não for procedente. Então, sempre que alguém vai ao governador, essa agenda que é formada se torna pública. Você pode até consultar depois na internet. A agenda do presidente é pública. Você pode ver o que foi que ele fez durante o dia, quem foi que ele atendeu, as pessoas que ele atendeu durante o dia. Então, isso é importante, irmãos, porque João 19 diz uma coisa interessante sobre José. Eu quero que você abra. João 19, versículo 38. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Repare bem, olhe para esse versículo. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. No passado, quando Jesus estava vivo, José de Arimateia era discípulo de Jesus. Só que era um discípulo estilo agente secreto. Ninguém sabe que eu sou discípulo. Ninguém sabe. Porque ele tinha medo dos judeus, que aí sua fé
bem pequena. Se for de um grão de mostarda, já é grande. Eu não sei aqui representar o tamanho. Mas era tão pequena que ele tinha medo dos judeus. Mas agora, no presente, ele foi a Pilatos. E a Pilatos significa ir publicamente. Ter uma agenda pública à vista de todos. Foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, outrora, antes, ele tinha uma fé pequena. Mas agora, no presente, ele está com uma fé robusta. O que é que nós vemos? Que houve um progresso tremendo na fé desse homem. Por que houve esse progresso? Porque os sofrimentos de Jesus parece que encorajaram a José a correr riscos. Não, eu vou correr riscos por Jesus. Marcos 15, eu quero que você abra. Marcos 15, 42 e 43, dizem assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se, olha essa palavra, resolutamente. Sabe o que é resolutamente? É firmeza, sem hesitação, determinado, com toda a coragem. Foi o que aconteceu. A fé de José cresceu. Antes era secreto, ninguém sabia que ele era crente. Ninguém sabia que ele era discípulo de Jesus. Mas agora ele foi resolutamente, publicamente, porque foi falar com a autoridade pública e foi pedir o corpo de Jesus, irmãos. Os irmãos sabem que há um paralelo muito grande nessa história. Paulo foi preso. Estava em Roma preso. De Roma, da prisão, ele escreveu as cartas, as chamadas cartas da prisão. Filipenses é uma delas. Filipenses é uma carta que ela explode de alegria. Nela o cristão explode de alegria. Paulo explode de alegria. Paulo, tu estás no resort 5 estrelas para explodir de alegria desse jeito? Não, estou aqui preso na prisão de Roma. E por que tanta alegria, meu filho? Ah, por conta de Cristo, né? Por conta de Cristo, a alegria tá. Mas veja o que foi que aconteceu. Abra Filipenses 1. Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12, ele está preso e está escrevendo assim: uma carta de Roma para Filipos, da Itália para a Grécia. Roma ficava na Itália, Filipos ficava na Grécia. Uma carta de um país para outro. Quero ainda, irmãos de Filipos, cientificar-vos, deixar vocês por dentro, conscientes, informados, de que as coisas que me aconteceram, é a prisão, estou preso. Tem antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo, você está louco, Paulo? Como é que sua prisão pode contribuir para o progresso do Evangelho? Ah, Paulo disse, é isso mesmo. A minha prisão tem contribuído para o progresso do Evangelho. Como, Paulo? 13. De maneira que as minhas cadeias, a minha prisão, o fato de eu estar preso em Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Todos os soldados que se revezam aqui me guardando, porque ele ficou preso numa prisão domiciliar, uma casa que Roma permitiu que ele alugasse as suas próprias expensas para ficar preso lá, prisão domiciliar. Mas os soldados romanos ficavam guardando e se revezando em turnos. Todo soldado que chegava lá ouvia o evangelho. Paulo pregava. Não só os soldados, mas os outros que visitavam Paulo, os funcionários que iam lá fazer algum questionário com ele, algum requerimento, alguma inquirição, ouviam a palavra. Se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. 14. E a maioria dos irmãos, onde tem irmão na Ásia, em Jerusalém, na Turquia, na área de Éfeso, na área da Galácia, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que ele está dizendo? Que o fato de eu estar preso serviu para encorajar os crentes a pregar o evangelho. É como se os crentes dissessem assim, meu Deus, o pastor Paulo está preso em Roma, sofrendo por causa do evangelho, e eu aqui, no conforto da minha covardia, não pode, isso não pode continuar. Eu vou reverter essa situação a partir de agora. Eu vou sair e vou pregar o evangelho. Vou visitar A, vou visitar B, vou ali, vou acolá. Eu vou ter que falar, abrir a boca, porque isso Deus não vai deixar passar barato. Como é que um homem preso
prega a palavra. Um homem está preso por ter pregado a palavra e continua pregando a palavra a partir da prisão. E eu solto em liberdade, nesse conforto dessa covardia no meu lar. Trancado aqui. Isso não pode acontecer. Ele disse, pois é, minhas cadeias serviram para estimular crentes, encorajar crentes. Assim também a morte de Jesus, a prisão e morte dele, serviram para a turma sair do armário. José saiu. Não, agora eu assumo publicamente. Eu vou publicamente a Pilatos, resolutamente, pedir o corpo de Jesus. Pode botar meu nome aí na agenda. Todo mundo pode consultar a agenda, todo mundo vai saber o que foi que eu fiz. Eu não sou mais um agente secreto. Eu não sou mais um seguidor de secreto de Jesus, sou um seguidor público. Eu vesti a camisa. Então, ele venceu o medo e foi publicamente pedir o corpo de Jesus a Pilatos. E o terceiro aspecto da vida de José que eu quero mostrar para os irmãos é que ele, irmão, sepultou o corpo de Jesus com honras. Nós vimos que Jesus tinha tudo para ser jogado numa vala, ser recolhido da cruz como um indigente e ter tido um sepultamento anônimo e humilhado. Mas não aconteceu isso por conta de José de Arimateia. Ele foi levantado por Deus para essa tarefa aqui. Aí ele falou com Pilatos, Pilatos, eu quero sepultar Jesus, quero o corpo de Jesus para sepultá-lo. Diz o versículo 58 aqui, né? Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Aí 59. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho. Repare bem esse detalhe. Ele foi atendido por Pilatos no pretório. Quando saiu da audiência com Pilatos do pretório, ele passou numa loja e comprou um pano limpo de linho. Repare esse detalhe. Eu quero um tecido de linho, um corte de linho. Quanto é? Agora eu tenho ali umas remessas de segunda categoria, porque durante a viagem elas foram manchadas, estão ali, mas estão inteiras, estão com preço ótimo. Qual o senhor vai utilizar para quê? É para sepultar um cadáver. Então aquele linho ali de segunda se presta perfeitamente, porque é um linho novo, está novo, nunca foi usado, só está manchado. Pilatos disse, não, ele tem que ser limpo. Tem que ser limpo. Pilatos, José, tem que ser limpo. Ele pensou na lei cerimonial, na pureza requerida pela lei cerimonial. Mas esse lençol vai envolver o Senhor da glória. Ele tem que ser limpo. E tem que ser de linho. Linho era o melhor tecido que se fabricava até então. Ainda hoje, irmãos, o linho é top, é um tecido top. Ó, fulano estava alinhado, estava vestido de linho Braspérola, um linho caríssimo. Uma camisa de linho, irmãos, é R$1.000 ou mais. Caríssima. Um terno de linho, quero nem pensar no preço. Até hoje. Aí ele passa numa loja de Jerusalém, compra um tecido de linho limpo, diz aqui o texto. Observa a diferença de tratamento, irmãos. De manhã, lá no pretório, nesse mesmo local onde ele estava com Pilatos há pouco, os soldados despiram Jesus da roupa dele, da túnica dele, vestiram em Jesus um manto, uma roupa de palhaço. Manto aparatoso significa roupa de palhaço. Uma roupa velha, usada, surrada, rasgada, que tinha sido de alguma autoridade do pretório, da nobreza, porque era lilás. E vestiram, não, se ele é rei, tem que ter uma roupa real. Aí vestiram lá uns molambos velhos, rotos, que encontraram lá no baú dos departamentos do pretório. E escarneceram de Jesus. O ímpio trata Jesus assim. Jesus estava vivo. Mas o crente não trata Jesus assim. O crente trata Jesus com o seu melhor. Tecido de linho limpo. E Jesus está morto, viu? Não está vivo, não. Está morto. É o corpo dele que vai ser envolvido com esse lençol. Ainda, nesse ato de envolver Jesus nesse linho, José teve a companhia de um amigo. O nome desse amigo? Nicodemos. Que Nicodemos? Aquele Nicodemos de João 3 que foi ter com Jesus de noite. Lembra disso? Um rico de noite foi ter com Jesus a fim de saber o caminho da luz. Ele era membro do Sinédrio, importantíssimo. Jesus era um pária social e ele não queria se comprometer. Mas eu sei que esse homem tem alguma coisa para me dizer. Aí ele foi de noite, nas caladas da noite, para ninguém ver. Quando chegou em Jesus, disse, mestre, olha, eu sei que o senhor é diferente. Porque ninguém pode fazer o que o senhor faz se Deus não estiver com ele. E nós sabemos que, como se desenrolou o diálogo, ele era também secreto, tinha medo de ser reconhecido publicamente como seguidor de Jesus ou um admirador. Mas aí ele está agora publicamente junto com José.
E o texto diz que ele levou uma substância, irmãos, um bálsamo, para umedecer o lençol, para ficar perfumado. João disse, Nicodemos levou, nessa ocasião, um composto de mirra e aloés, do peso de 100 libras. 100 libras dá 30 quilos. E o valor do composto, mirra e aloés, que ele levou, é o equivalente ao preço da prata. Se foram 30 quilos de prata, hoje, a nível de hoje, mais ou menos uns 200 mil reais. Era o valor desse composto, que ele levou 30 quilos. Acho que o secretário dele ia levando peso tão grande. A mirra, irmãos, era um produto de alto preço. Foi um dos presentes dados ao menino Jesus pelos magos, né? Ouro, incenso e mirra. O aloés, irmãos, era obtido de uma resina lá do Himalaia. Ele era exportado a peso de ouro, de tão valioso que era. Aí quando chegava nos alquimistas, eles misturavam, faziam uma combinação de mirra e aloés e produzia um aroma, um bálsamo de um aroma inigualável. Somente a realeza que podia comprar um perfume tão caro. E Nicodemos levou 30 quilos desse bálsamo para envolver o lençol e jogar no túmulo, para ficar aquele aroma. E aquele aroma, irmãos, a gente sabe pelo Salmo 16, que ficou o tempo todo, porque o corpo de Jesus não se decompôs, não fedeu, não fedeu. Normalmente as pessoas colocam esses aromas para balancear o forte odor do carbono em decomposição, que exala aquele odor de carne podre e insuportável. Mas se o corpo de Jesus não se desintegrou, então aquele perfume ficou valendo o tempo todo. Foi uma maravilha. Nicodemos estava lá, irmãos. E João 19:39 diz, olha, foi 100 libras desse bálsamo que Nicodemos levou. Então, Nicodemos fez isso, sabe por quê? Porque considerou Jesus digno de ser tratado com o seu melhor, irmãos. Irmãos, eles estão tratando, não é com Jesus vivo, não, é com Jesus morto. Eles estão dando o seu melhor a Jesus morto. E vocês, crentes sobre a face da terra, não dão nem metade do que vocês têm de melhor a Jesus vivo, dizia o pregador, num sermão memorável de 300 anos atrás. Versículo 60, na primeira parte diz, e depositou no seu túmulo novo que fizeram abrir na rocha. Meus irmãos, a gente lê isso aqui, né? Olha, trabalhar com rocha, irmãos, é um trabalho pesado e caro. Às vezes passa na rodovia, tá lá os operadores de martelete furando rocha. É um trabalho, irmãos, olha, com um equipamento pneumático, eles têm uma dificuldade, que eu já trabalhei com isso, uma dificuldade de perfurar, de penetrar o ferro na rocha, para poder colocar depois a dinamite e romper a rocha com um tiro. Você fazer uma escultura na rocha é um trabalho, irmãos, caríssimo e incansável. Está lá o artífice, irmãos, com um martelo e com um cinzel, esculpindo a rocha, daqui a pouco sai uma imagem de um personagem. Aquilo é uma obra de arte, irmãos. Você abrir um túmulo novo numa rocha, imagina uma rocha de granito sã, aí você começa a quebrar ela com o cinzel, né? Abrindo um buraco, irmãos. Não pode ser, ela não pode se esfacelar. Tem que ser um buraco definido, com formas, com geometria. É muito trabalhoso e muito caro, porque é muito difícil, árduo esse trabalho. Os homens que trabalham nessa área, eles têm musculatura avantajada, muita paciência, e eles são pagos muito bem, porque ninguém se atreve a fazer esse tipo de trabalho, não. Nicodemos tinha um túmulo novo. E foi que ele abriu naquele dia. Há meses, talvez até anos, que ele encomendou esse túmulo e a turma estava fazendo. Finalmente o túmulo está pronto, está pronto para inaugurar. José disse, eu não quero inaugurar nem tão cedo, porque para inaugurar tem que morrer alguém da família, né? Mas o túmulo estava lá, novíssimo, irmãos. E foi lá que ele sepultou Jesus, diz aqui o versículo 60. E o depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir em rocha. Talvez quando ele foi depositar Jesus lá, sepultar Jesus, talvez alguém perto tenha dito assim, José, você vai fazer isso, José. Usar o túmulo novo para sepultar um crucificado, um bandido. Vai fazer isso, José. Se essa pessoa disse isso, irmãos, certamente José disse assim, por que não? Ele pode ser bandido para você. Para mim é o Senhor da glória. E eu dou o meu melhor ao Senhor da glória. Dou as minhas primícias. Dou as minhas primícias. O meu mais caro.
O meu bem mais valioso eu dou ao meu Senhor. Mas também é somente por umas horas. Ele sabia que Jesus ia ressuscitar em poucas horas. É somente por umas horas. Mas mesmo que fosse para ficar definitivamente ali, eu faria isso com todo prazer. Conta-se que uma igreja se reunia num prédio muito antigo, e era um prédio que já estava as estruturas comprometidas, né? E na igreja tinha um senhor, um homem muito próspero, que ele construiu na cidade um salão de recepções. Irmãos, o luxo desse salão de recepções era impensável. Ele fez um salão de recepções para festas para nobreza. Quando inaugurou semana passada, sábado foi a inauguração. As autoridades da cidade foram todas, tinha uma orquestra lá, e foi uma festa. Quando foi na terça ou quarta-feira da semana seguinte, a igreja lá caiu. Tinha ninguém dentro. Foi durante o dia. Igrejinha velha, caiu. Era antiga, sabe, irmãos, uma construção antiga. E ficou lá em escombros. Não tinha como se reunir nem tão cedo. O que ele fez? Irmãos, vamos lá para o salão. Aí a igreja foi, no domingo, se reuniu no salão. Ele disse, nós vamos ficar nos reunindo aqui. E enquanto a igreja estiver aqui, eu não vou alugar para festas. Não tem recepção. As que estavam agendadas, ele cancelou todas. Deixou somente para a igreja. E a igreja foi ficando, e depois de um tempo, sabe o que ele fez? Tirou a placa Salão de Recepções e botou o nome da igreja. Botou a placa da igreja. Agora esse salão é da igreja. Você fez isso, fez. O meu melhor é sempre para Cristo. Eu não meço nada para dar ao meu Salvador. Não meço nada. Não meço esforço, não meço dinheiro, não meço nada. O meu melhor é para o Senhor. Foi isso que ele fez. Aí, irmãos, depois de sepultado, o versículo 60 diz assim, depositou no seu túmulo novo, que fizeram abrir na rocha, e rolando uma grande pedra, para a entrada do sepulcro, se retirou. Ele fez rolar uma grande pedra para vedar o túmulo, vedar o sepulcro. Depois se retirou. Também está perto das 18, o sábado está começando. Ele ainda vai guardar o sábado, ainda vai, o sétimo dia. Mas logo depois ele vai passar para o primeiro dia da semana. Ele dedicou, irmãos, o seu próprio túmulo novo a Jesus, mostrando zelo e honra. Vejam bem, irmãos, zelo e honra. Só quem tinha um túmulo desse eram pessoas de posse. Pessoas comuns eram no buraco da terra. Bandidos, vala comum e coletiva. Era o que Jesus ia ser sepultado. Mas Deus levantou José de Arimateia para fazer isso. Então, irmãos, a lição que fica é que o discípulo verdadeiro de Cristo, ele amadurece nas horas escuras. Ele era um agente secreto, ele era um crente secreto. Não quero que ninguém saiba, não. Eu tenho medo. Mas quando a fé cresceu, ele assume publicamente. Mostra a todos quem ele é e o que ele faz por Cristo. Isso fica público e notório. Então a gente pode resumir assim. A fé dele foi crescente, passando de uma fé secreta para uma fé pública, fazendo com que seus atos antes escondidos passassem a ser realizados publicamente, à vista de todos. A fé cresce. Segundo, José abriu mão do seu túmulo novo, caríssimo, aberto em rocha, túmulo virgem, nunca havia sepultado ninguém, e não fez qualquer questão de entregar aquele túmulo para sepultar o seu Senhor. Numa doação, irmãos, maravilhosa, mostrando que o meu melhor é para o Senhor. Não é para ninguém, não. É para o Senhor. O meu melhor é para o Senhor. Terceiro, José surgiu em cena na hora mais escura, quando o corpo de Jesus estava sozinho, abandonado, prestes a ser baixado da cruz, porque judeus não deixavam mortos na cruz da sexta para o sábado. Não deixavam. Tinha que ser tirado daquele dia. E Jesus ia ser tirado e jogado numa vala comum. Ele foi, interveio, e sepultou Jesus de forma condigna, irmãos. A providência de Deus impediu mais essa humilhação para Jesus. Por quê? Deus disse assim, não, todas as humilhações que o meu filho tinha que sofrer, já sofreu. Ele não precisa mais sofrer a humilhação de ser retirado da cruz e ser jogado numa vala coletiva. Não, essa humilhação não está no programa. Não está. Então ele levanta José de Arimateia para impedir que Jesus sofra mais essa humilhação final, que também não estava no script. E José, irmão, não fez a menor questão de se contaminar. Amanhã é o sábado, ele podia ter... Eu não posso pegar aí defunto não, porque eu vou ficar cerimonialmente imundo e vou ter que passar 7 dias. Não vou participar da festa da Páscoa, a festa mais importante dos judeus. Irmãos, isso nem passou pela cabeça dele, irmãos. Para José, o que é importante nessa hora não é a Páscoa, mas é sepultar dignamente o seu Senhor. E é assim que deve ser conosco, viu, irmãos? É assim que deve ser conosco. Aí eu pergunto, é assim que você tem tratado Jesus?
dando o seu melhor a ele, assumindo publicamente diante de todos que você é um crente, você é um cristão, e dizer mais o nome da sua igreja, sou da igreja tal. Você diz isso na família, na faculdade, na escola, no trabalho, onde você estiver. Não, eu sou um crente. Nem venha com esse tipo de conversa para cima de mim, que eu sou um crente. Todo mundo sabe que eu sou um crente. Porque você assume publicamente, irmãos. É assim que você tem procedido? José e Nicodemos trataram Jesus assim. E Jesus morto, viu? E Jesus morto. Aí eu pergunto, como é que você tem tratado Jesus vivo? Como é? Então a primeira reação notável que eu queria mostrar, mostrei. Nicodemos. José de Arimateia, desculpa. Mas tem uma segunda mostra notável que eu queria exibir para os irmãos. Em segundo lugar, a segunda reação a ser notada é a de Pilatos, irmãos, e sua empatia que não produz salvação. Irmãos, olha, Pilatos é um problema, viu? Pilatos é um problema. Esse homem estava em Jerusalém naquela sexta-feira. Aliás, naquela semana toda, porque ele trabalhava em Cesareia, que ficava no litoral. Mas quando em Jerusalém, ele se deslocava para lá. Ele levava o seu gabinete administrativo para Jerusalém para ficar ali, né, perto das massas, e qualquer conflito ele resolver ali rapidamente para garantir a paz romana. Então ele fazia isso. Então ele estava em Jerusalém. Ele viu Jesus, ele conversou com Jesus, ele viu que Jesus era um réu inocente, ele tentou argumentar em favor de Jesus, irmãos, ele fez muitas tentativas junto aos membros do Sinédrio, junto ao povão, não tinha jeito que desse jeito. Ele interrogou o réu muitas vezes, entrava, saía, né, interrogou, coçava a cabeça, saía para tratar de novo com os líderes, ele estava numa tensão total. Pilatos, tentando fazer a turma mudar de opinião. Ele foi avisado por Deus, através de um sonho da esposa, esse homem é justo, esse homem não é culpado de nada, esse homem é justo. A mulher dele, meu filho, olha, não, esse homem é injusto. Mandou um bilhete. Ele ficou espantado, irmão, quando leu esse bilhete. Ele ficou sabendo que o réu tinha dito ser filho de Deus, ele tremeu na base. Filho de Deus, e agora? Mas ele não conseguiu convencer o Sinédrio. E não conseguindo, o que é que ele fez? Entregou Jesus para ser crucificado. Mesmo apertado por tudo isso, ele não fez questão de ser cúmplice no sepultamento, na morte de Jesus. Eu não vou colocar em risco meu cargo, meus privilégios, por conta de um inocente que eu nem conheço. Ele é inocente, eu não conheço, eu não vou perder o que eu tenho por conta de um desconhecido. Não, vou não. Só assim. Eu tenho simpatias por ele, mas só chega até aí. Essa simpatia não me leva a me sacrificar por esse homem, não. Ele teve frente a frente com Deus, ele conversou com Deus, irmãos. Ele conversou com Deus, falou, dialogou. Ele viu o semblante de Jesus, viu a resignação dele. No caso de Estevão, a turma disse que olhava para Estevão, via na cara de Estevão a cara de um anjo. Imagine. E na cara de Jesus viu o quê? Ele viu o próprio Deus. A divindade ali estampada. A paz, o ar soberano que Jesus mostrava. Ele viu tudo isso, irmãos. Ele viu as trevas durante 3 horas sobre a face da terra. Ele sentiu o terremoto, ele tremeu, irmãos. O frio na barriga de Pilatos aconteceu na hora do terremoto. Não há quem não trema diante de um terremoto. E a consciência dele? O tempo todo, com martelo, tem uma bigorna, um ferreiro com uma bigorna, aquele som estridente, agudo, que dói até no fundo da alma. Que nós vemos 2 coisas nas atitudes dele. Pilatos mostra empatia com Jesus ao receber José. Versículo 58 diz assim: esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos recebeu José, mesmo naquela tarde tensa, intensa, sob terror. Pilatos, irmãos, também debaixo de terror. De repente chega o assessor e diz: olha, tem um membro do Sinédrio aí querendo falar com o senhor. O quê? Esses camaradas ainda têm o atrevimento de vir aqui, porque ele tinha brigado com os membros do Sinédrio mesmo. Tinha brigado. O que é que eles querem? Foi assim que ele deve ter atendido o assessor. O que é que eles querem? Não, é um membro do Sinédrio diferente. Ele quer o corpo de Jesus para sepultar. E eu atendo. Aí atendeu. Ele recebeu José em audiência. Isso mostra o quê? Empatia com a causa de Jesus. Ele teve empatia, simpatias. Ele teve com a causa de Jesus. Veja, José não reservou horário, não marcou agenda, não adiantou o assunto, mas quer ser atendido. E Pilatos, quando soube qual era o assunto, se dispôs
a receber José, sem questionar. Receberam e pronto. Isso mostra empatia, simpatias de Pilatos com a causa de Jesus, sim. A outra atitude empática de Pilatos é que ele liberou imediatamente o corpo de Jesus. Veja o versículo 58 de novo. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. Pilatos deu, sem problemas. Atendeu José de Arimateia. Quando José pediu a Pilatos o corpo de Jesus, aí Pilatos disse o quê? Já morreu. Ele ficou surpreso. Porque normalmente o condenado ficava crucificado por dias seguidos. Morreu com 3 horas. Morreu. Aí ele manda o comandante se certificar. Eu quero me certificar. O comandante vai e diz, olha, realmente está morto. Um assessor meu furou o lado dele aqui com uma lança e ele não esboçou reação. Ele está morto mesmo. Está morto. Aí trouxe o atestado de óbito, aí ele liberou o corpo de Jesus sem problemas, sem nenhuma resistência. Ele entregou a José, irmãos. Eu não tenho ódio de Jesus, eu tenho ódio dos acusadores dele. Ele me foi um homem que me impactou profundamente, mas não a ponto de eu perder meus cargos para... Isso eu não fiz, mas eu tenho simpatias. Tive simpatias pela causa dele e ainda tenho. É óbvio que eu não ia perder meu ídolo, meu cargo, minha posição, meus privilégios para poupar um homem que eu nem conheço. Mas eu continuo sendo simpático a ele, a causa dele. Por isso que a gente diz, irmãos, a empatia, a simpatia é sempre, irmãos, perigosa e limitada. Ela tem limites. Pilatos não defendeu Jesus estando ele vivo. Não defendeu. Ele teve de manhã e de tarde também conserva uma empatia por Jesus. Mas nada além disso. Somente uma empatia. Ó, hoje, Pilatos continua assim dentro das igrejas. Ele é um exemplo, irmãos, de quem admira Jesus, mas não se rende a Jesus. O que tem de crentes dentro das igrejas que não se rendem a Jesus? Professaram a fé, são membros da igreja, batizados, tomam ceia, mas não se rendem a Jesus. Um bando de Pilatos, um bando de Pôncios dentro das igrejas. A empatia dele mostrou a sua neutralidade. O que ele fez? Eu lavo as mãos. Traz água aí, menino. Lavou as mãos naquele gesto na frente de todo mundo, sabe, irmão? E que adiantou? Ficou conhecido na história como cúmplice da morte de Cristo. A água e o sabão lavaram as mãos, mas não lavaram a culpa dele. Só quem lava a culpa é o sangue de Cristo. Cheio de boa vontade, sabe, para com Cristo. Cheio de boa vontade. Então vamos fazer o possível para liberar você, viu? Para inocentar você. Eu vou sair, vou falar com os principais sacerdotes, vou falar com o povo. Entrava, saía, cheio de boa vontade, cheio de prontidão. Mas não passou disso. José chega, eu quero o corpo de Jesus. Prontamente ele dá. Rapidamente. Os que são simpáticos a Jesus são assim. São muito simpáticos, mas não têm vidas transformadas. E aqui eu pergunto, e você? Você admira Jesus? É simpático à causa de Jesus? Aprecia a ética cristã? Sim, pastor, sim. O que mais? Só isso. Só isso. Você não segue a Jesus? Eu sigo umas coisas, outras não. É assim. Sigo umas coisas, outras não. Responda assim. Ele não é seu Senhor? É umas coisas, outras não. Noutras eu faço a minha vontade. Numas eu faço a vontade dele, mas noutras só faço o que eu quero. Esse é o crente que vai para o buraco juntamente com Pilatos. Não é crente, não. Se você é essa pessoa, se você for essa pessoa, então você é um Pilatos no meio dos santos. E sabe o que é que você faz? Na hora do aperto, você mata qualquer um, inclusive o próprio Jesus, para livrar sua pele, sua carne, seu ego, seus bens, sua renda, a qualquer coisa. Mata Jesus. Então esse foi o segundo personagem notável. Um homem simpático ao evangelho, mas uma simpatia que não produz salvação. E a terceira reação notável que a gente vê no texto aqui, irmãos, é a reação das Marias e o amor que persevera até o fim. Irmãos, versículo 61. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Então, quando eles achavam-se ali, na cena do sepultamento, porque ele foi sepultado em cima do Monte da Caveira, né? A gente sabe. A cruz estava aqui, o sepulcro estava ali, era perto. Então, lá na frente do sepulcro estavam 2 Marias. Achavam-se ali, na cena do sepulcro,
duas Marias. Mateus diz que uma era Maria Madalena, e a companheira dela diz, e a outra Maria. A outra Maria. Os evangelhos paralelos dizem que essa outra Maria é a Maria, mãe de José e mãe de Tiago. Tiago era o apóstolo, aquele que foi morto a fio de espada por Herodes, que Atos narra. Irmãos, essas mulheres, elas foram corajosas demais. Sabem por quê? Porque Jesus não morreu pacificamente. Jesus morreu como bandido. Reparem bem, debaixo de grandes acusações. E logo de quem? Do Sinédrio. O povo tinha um medo do Sinédrio, irmãos, que tremia todo. Os irmãos se lembram daquele episódio do cego que foi curado, né? E foi curado e chamaram o cego e ele disse, não, foi Jesus que me curou. Depois chamaram os pais dele. Os pais dele sabiam, porque tinham visto. Aí os pais dele, não, pergunta a ele, não pergunta a gente, não pergunta a ele. Ele já é maior de idade, pergunta a ele. Aí João diz, eles responderam assim porque tinham medo do Sinédrio. Porque o Sinédrio já tinha dito que quem confessasse que Jesus era o Messias fosse expulso da sinagoga. O povo tremia, irmãos, diante do Sinédrio. E o Sinédrio agora, irmãos, está por cima. Foram eles que acusaram, a acusação deles vingou. Jesus agora está morto. Então eles são os poderosos. Então você ficar do lado de um bandido nessa hora, você pega também o cúmplice. Pega os assédios dele, mata também. Corria esse risco. No mínimo de ser expulso da sinagoga. No máximo de morrer também. Até os apóstolos fugiram, não foi? Os apóstolos fugiram, os corajosos. Não, por ti darei a minha vida. Se todos fugirem, menos eu. Aquela empáfia que a gente viu. Mas essas duas mulheres, irmãos, não arredaram o pé. E eu quero mostrar para os irmãos duas facetas da vida dela. A primeira, elas assumiram Cristo publicamente. Olhe para o versículo 61 novamente. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Aqui diz que elas estavam sentadas. Irmãos, tem um leão solto na rua. Aí você vai ali para a praça do centro e senta no banco. Você senta? Senta coisa nenhuma. Você não senta, não. Você está aqui, ó, o tempo todo, olhando. Se o leão apareceu, entra aqui na loja, me esconde, suba ali. Todo mundo fica assim, ó. Mas você sentar, ficar sentado. Tá havendo um tiroteio na frente da sua casa. Você vai, senta na calçada para ficar olhando o tiroteio. Você tranca as portas, coloca o menino para debaixo da cama e fica olhando pela brecha da porta. É assim, irmãos. Essas mulheres aqui sentaram-se na frente do sepulcro. Ó, esse sentar aqui, nós não tememos nada. Estou dizendo isso. Não tememos nada. Nós somos a favor desse que está sepultado aí. Nós somos do lado dele contra vocês. Elas estão dizendo isso. Nós sabemos que nossa vida está em risco, mas isso não nos importa. Por isso que nós nos sentamos aqui, na frente do sepulcro. Repare que coragem. Repare que coragem. Essas mulheres, irmãos, desde a Galiléia que vem servindo Jesus. Por que elas vêm servindo? O narrador diz, o bem que elas receberam de Jesus, elas consideraram tão grande, mas tão grande, que elas disseram, tudo que eu fizer por ele, o meu máximo ainda será mínimo. O meu máximo ainda será mínimo, pelo bem que eu recebi dele. Irmão, se a gente tivesse 1% dessa gratidão, se nós tivéssemos 1% dessa gratidão, 0,5%, nós não temos, irmãos, nós não temos. Somos os ingratos. Veja Lucas 8. Lucas 8, de 1 a 3. Aconteceu depois disto, que andavam de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Eles tinham um ministério assim, itinerante, ele não descansava não. Pregou aqui, sai, vai pregar na outra, vai pregar na outra. Era o dia todo assim, viajando, só parava para dormir de noite. Era muito cansativo o ministério dele, irmãos. Ele e os 12, viu? Andando o tempo todo. Não era de cavalo, não, era na pedoviária. Era andando mesmo. Versículo 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Elas receberam o benefício de serem libertas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Você sabe o que é ser possuído por 7 demônios? Você sabe o que é. Sabe os efeitos. 3, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, mulher nobre. Susana, muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Honra ao Senhor com os teus bens. Elas estão fazendo isso, irmãos, prestando assistência com os bens. De cidade em cidade, vai os apóstolos ali na frente com Jesus e ela lá atrás. De cidade em cidade.
andando a pé, essas mulheres, prestando assistência a Jesus com seus bens. Eu procuro, assim, imaginar essa cena, irmão, não consigo compreender como era isso. Não consigo compreender. Talvez você consiga. Eu não consigo, não. Elas estavam andando com o grupo apostólico, Jesus e o grupo apostólico, seguindo, prestando assistência com seus bens. Elas não estavam aí, nem aí com a própria vida, ao se postar ali na frente do sepulcro. O que esse homem fez por mim, eu não vou pagar nunca. Nem que eu morra, eu pago. Eu não tenho o menor receio de morrer por esse homem. Não tenho o menor receio. Então, numa hora de grande perigo, eu fico na frente, sentada na frente do túmulo dele. Nada mais me importa. Nada mais me importa. Irmãos, sabe quem estava vendo isso lá de cima? O pai. O pai estava vendo tudo isso lá de cima. E achou bonito, viu? Achou bonito. Elas não abandonaram o Senhor nem quando parecia tudo acabado. Aí Deus disse, não, eu não posso deixar de dar um privilégio a essas mulheres. Não, não posso deixar de dar. Eu vou dar um privilégio, sim, a essas mulheres. Aí olha o capítulo 28 de Mateus, versículos 1 e 2. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, você conhece essas duas mulheres? Maria Madalena e a outra Maria são as mesmas. Foram ver o sepulcro. 2. E eis que houve um grande terremoto. Outro, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Removeu a pedra para quê? Para Jesus sair? Não. Para as testemunhas entrarem e verem que ele não estava mais lá. Agora veja os versículos 8 e 9. E retirando-se elas, essas duas mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, retirando-se apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Eita, irmãos! Quem ama a Cristo, irmãos, e se mantém fiel, mesmo não entendendo o que está acontecendo, Deus lhe cumula de privilégios. Quantos privilégios essas mulheres receberam? As primeiras testemunhas na face da terra, de todos os santos que há, as duas mulheres foram as primeiras testemunhas de ver Cristo ressuscitado. Nem Moisés, nem Elias, nem Daniel, nem Davi, nem Paulo, nem ninguém. Maria e Maria. Essa foi a recompensa que elas receberam. A outra faceta que vamos citar dessas duas mulheres é que elas protestaram, irmãos, silenciosamente contra a injustiça cometida contra Jesus. De novo, versículo 61. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Eu destaquei a palavra sentadas e agora quero destacar a frase em frente. Em frente. Em frente, meus irmãos, significa muita coisa. Veja, quando Jesus foi preso, dois apóstolos seguiam de longe. Você pode olhar uma coisa assim, de lado, se esquivando, para não ser visto, não é? Você olha de lado assim, bota a cara fora da janela e olha assim e recolhe rapidamente. Mas elas estão aqui em frente, assumiram uma postura em frente. Essa palavra significa muita coisa, em frente, em oposição ao que foi feito. Estou aqui publicamente em frente. Eu assumo publicamente que sou dele. Não somente sentadas, mas sentadas em frente. A postura delas, irmãos, em frente ao sepulcro, era realmente ousada e corajosa. E elas não falaram. Só que essa atitude delas é o maior grito que pode ser dado. É um grito que ecoa por milênios. Observe você. 24 de agosto de 2015. Olha o grito delas nos seus ouvidos. Olha o grito dela diante dos seus olhos. Você está ouvindo e vendo o grito delas. Mas elas não falaram, pastor. Não falaram. Mas a atitude delas foi de total coragem. Foi um grito silencioso que ecoa por milênios. Meus irmãos, com uma coragem dessa. Olha, os filisteus capturaram Saul, mataram Saul, pegaram o corpo de Saul, levaram para o território filisteu. Quando chegaram lá, cortaram a cabeça dele e dos filhos. Penduraram estacas. O povo passando na frente e zombando. Foi aquela zombaria contra a cabeça de Saul e dos filhos dele. Essa cidade ficava perto da fronteira de Israel. Logo depois da fronteira, havia uma cidade chamada Jabes de Gileade. Os homens de Jabes de Gileade souberam disso, que fizeram isso com Saul e com seus filhos. Sabe o que eles fizeram? Marcharam toda a noite a pé. Chegaram de madrugada nessa cidade. Evidentemente, de madrugada, todo mundo dormindo. A zombaria vai continuar amanhã. Retiraram as cabeças da estaca
recolheram os corpos e levaram os corpos para dar um sepultamento digno em Israel. Eles fizeram isso. Quando Davi soube, louvou a grande beneficência que esses homens fizeram. Depois você confira isso em 1 Samuel 31. Está lá a história. Esta tarde, irmão, nós já tivemos Nicodemos e José. Eles ousaram mesmo. Eles foram ousados, irmãos. Numa hora de perigo extremo. Quando o Sinédrio podia ter matado aqueles dois homens. Eles disseram, não, nós somos de Cristo. Mesmo que nós morramos, o que é que tem? Ele morreu, ele que é o nosso Senhor morreu, quanto mais nós somos servos. Eles ousaram. E agora, irmão, chegam essas duas Marias, ousando mais ainda, caladas, sem dizer uma palavra, falando mais alto do que todos. Elas amaram Jesus a tal ponto, irmãos, que mantiveram a fidelidade, sob condições extremas. Porque isso aqui é uma condição extrema, viu? Corriam um grande perigo de vida. Todos fugiram, mas elas estão ali. Até José e Nicodemos se retiraram, depois colocaram a pedra, mas elas ficaram. Aí eu faço uma aplicação e pergunto, você é assim, meu irmão? Você mantém a fidelidade a Cristo debaixo de condições extremas? Quando a sua vida está em perigo? Era difícil e impopular arriscar a vida, fazer o que elas fizeram, mas elas fizeram. Tanto é que o que elas fizeram ecoa até hoje. Você é assim também? Ou você mostra pronta infidelidade? Não, eu sou fiel até certo ponto. A partir dali eu mostro prontamente a minha infidelidade. Quando os interesses de Deus se conflitam com os meus interesses. Aí não. Aí eu faço o que eu quero. Me desculpe, Senhor, mas aí é comigo. É assim que você procede? Deus admirou tanto a atitude dessas duas Marias que lhes deu o privilégio de serem as primeiras testemunhas do Cristo ressuscitado. E eu vou concluir dizendo o seguinte: 3 personagens, 3 reações diferentes diante do corpo morto de Jesus. Corpo morto. José de Arimateia mostrou uma fé que cresceu a ponto de se expor à morte. Pilatos mostrou aquela empatia de sempre. Só que uma empatia estéril, insuficiente e eternamente mortal. Enquanto você estiver somente simpático, Pilatos, você está fadado à danação eterna. Você não se arrepender antes de morrer, você vai para o inferno. E as Marias, aí sim, mostraram o seu legítimo amor por Cristo, correndo risco de vida para estar com Jesus, mesmo ele morto, irmãos, sentadas de frente, despreocupadas com punições. Podem nos matar. Será uma glória morrer aqui agora, nesse momento, sentadas em frente ao sepulcro. Será uma glória. Podem nos matar. Aí a pergunta que fica é a seguinte: qual dessas atitudes nós temos manifestado diante de Cristo? Qual dessas 3? Quando você olha para você, quando você se examina a si mesmo, quem é você? Qual a resposta que você se dá? Você é como José e Nicodemos? Como as duas Marias ou como Pilatos? Covarde e perdido. Depois que você obtiver sua resposta, saiba o que é que Deus quer para você. Se for a mesma coisa, se mantenha. Se não, se corrija. Porque o chamado de Deus é para que você saia da empatia estéril de Pilatos. Se você é essa pessoa, deixa essa condição o mais rápido possível. Não seja como Pilatos, não. Estéril e covarde. E cúmplice da morte dele. Segundo, se você se identificou como José e Nicodemos, aí eu pergunto, qual José e qual Nicodemos? O do começo ou o do fim? O do começo com a fé secreta, escondida, ou o do fim com a fé robusta, grande e pública? É com eles que você se identifica? Ou você se identifica com as Marias, fiéis, corajosas, perseverantes diante de Cristo vivo, diante do seu Senhor e Salvador, mesmo estando ele morto? É esse zelo que você tem por Cristo? Se eles tiveram, se Nicodemos, José e as Marias tiverem esse zelo por Cristo morto, imagine os irmãos o zelo que eles terão por Cristo vivo. É esse que Deus quer que você tenha. Um zelo tremendo, total, pelo Cristo vivo. Diga como os irmãos moráveis que o Cordeiro receba a glória pela minha vida, pelo seu sacrifício feito em meu lugar. Porque o meu coração não cabe de tanta gratidão. Eu sou um Nicodemos, eu sou um José, eu sou uma Maria, eu sou a outra Maria. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.